Cansado de desejos, lanches à meia-noite e de te sentires sempre com fome? O segredo não é comer menos. É encher o prato com estes 20 alimentos que nunca te vão engordar. No vídeo de hoje, vamos aprofundar-nos em alimentos reais e comprovados pela ciência que podes comer sem culpa. Estas são opções satisfatórias, saciantes e deliciosas que alimentam o teu corpo, mantêm o teu metabolismo a funcionar e não te enchem de calorias vazias. Vamos começar. Número 1. Ovos. Os ovos foram mal interpretados durante anos devido aos mitos do colesterol, mas a verdade é que são um dos alimentos mais amigos da perda de peso no planeta. Repletos de proteína, gorduras saudáveis e nutrientes essenciais, os ovos mantêm-nos saciado durante horas. Um ovo grande tem cerca de 70 calorias, mas está carregado com 6 gramas de proteína que ajuda a reduzir o apetite e a estabilizar os níveis de açúcar no sangue. Isso significa menos desejos por porcarias mais tarde no dia. Estudos mostram que pessoas que comem ovos ao pequeno almoço acabam por consumir menos calorias nas 36 horas seguintes. Isso acontece porque a proteína não só o sacia, como também requer mais energia para ser digerida em comparação com os hidratos de carbono ou gordura, por isso, o seu corpo queima mais calorias apenas a decompô-la. E não nos esqueçamos da versatilidade. Pode mexê-los, cozê-los, fazer omeletes ou incorporá-los em pratos. São rápidos, fáceis e perfeitos para o controle do peso. Desde que não os afogue em manteiga e queijo, os ovos são um alimento poderoso que nunca o fará engordar. Número 2. Vegetais de folha verde: espinafres, couve, alface, rúcula. Os vegetais de folha verde são os super-heróis do mundo alimentar quando se trata de manter a linha. São extremamente baixos em calorias, mas incrivelmente ricos em nutrientes como fibra, vitaminas A, C, K e minerais como ferro e cálcio. Poderíamos literalmente comer uma montanha de espinafres e mal atingiríamos as 100 calorias. O segredo aqui é o teor de fibra e água. Os vegetais de folha verde dão volume às vossas refeições, sem darem volume à vossa cintura. A fibra atrasa a digestão, mantém-nos saciados e ajuda a regular o açúcar no sangue, enquanto a água nos mantém hidratados e cheios. Esta combinação significa que comemos naturalmente menos, sem sequer tentar. É como enganar o estômago para se sentir cheio com quase nulas calorias. Além disso, os vegetais de folha verde são ricos em antioxidantes e compostos que apoiam o metabolismo das gorduras. Por exemplo, os tilacoides nos espinafres têm demonstrado reduzir as hormonas da fome. Então, se querem emagrecer e sentir-se fantásticos, os vegetais de folha verde são os vossos melhores amigos. Número 3. Frutos silvestres: mirtilos, framboesas, morangos. Estas pequenas joias são doces, mas surpreendentemente baixas em calorias. Uma chávena inteira de morangos tem apenas cerca de 50 calorias. Mas o que torna os frutos silvestres tão poderosos é o seu teor de fibra e antioxidantes. A fibra nos frutos silvestres atrasa a digestão e mantém o açúcar no sangue estável, o que significa que não há picos de açúcar seguidos de crises de fome. Entretanto, antioxidantes como as antocianinas nos mirtilos têm sido associados a um metabolismo de gordura melhorado e inflamação reduzida. Eles não só satisfazem o seu desejo por doces, como também ajudam o seu corpo a funcionar de forma mais eficiente. E sejamos sinceros, os frutos silvestres parecem um luxo. Eles fazem com que o iogurte, a aveia ou os batidos saibam a sobremesa sem causar estragos na linha. Se tem um desejo por doces, mas não quer correr o risco de comer em excesso lanches ricos em calorias,
Os frutos silvestres são a solução perfeita. Número 4. Iogurte grego. O iogurte grego é basicamente uma bomba de proteína disfarçada de lanche cremoso. Uma chávena pode conter entre 15 a 20 gramas de proteína e menos de 150 calorias, dependendo da marca. Isso significa que é saciante, satisfatório e mantém as suas hormonas da fome sob controle. A proteína no iogurte grego aumenta a produção de hormonas como a PIUI e a GLP-1, que indicam ao seu cérebro que está saciado. Ao mesmo tempo, reduz os níveis de grelina, a hormona da fome. Opte por iogurte grego natural e sem açúcar para evitar açúcares escondidos, e depois adicione fruta, frutos secos ou um fio de mel, se precisar de um pouco mais de sabor. Não é apenas um lanche, pode ser a base de uma refeição, um ingrediente para batidos, ou até mesmo um substituto para as natas azedas. É cremoso, delicioso e nunca o fará engordar quando consumido de forma inteligente. Número 5. Maçãs. Uma maçã por dia nem sabe o bem que lhe fazia, e pode também ajudar a manter os quilos à distância. As maçãs são pobres em calorias, cerca de 95 por maçã média, mas ricas em fibra e água, tornando-as um dos melhores supressores naturais de apetite. O tipo de fibra nas maçãs, chamado pectina, expande-se no estômago, sinalizando ao cérebro que está saciado. Isso significa que comer uma maçã antes de uma refeição pode naturalmente ajudá-lo a comer menos, sem sequer dar por isso. É como a versão natural do controlo de porções. Além disso, as maçãs são fáceis de transportar, acessíveis e ótimas para um lanche. Também apoiam a saúde intestinal, que desempenha um papel enorme na gestão do peso. Quando as suas bactérias intestinais estão felizes, o seu metabolismo funciona melhor e os desejos são mais fáceis de controlar. Portanto, sim, as maçãs podem realmente ser uma ferramenta para a perda de peso. Número 6. Aveia. Esqueça os cereais cheios de açúcar. A aveia é que é o ideal. A aveia em flocos ou cortada é um cereal integral rico em beta-glucana, um tipo de fibra solúvel que atrasa a digestão e estabiliza o açúcar no sangue. É por isso que a aveia o mantém saciado durante toda a manhã. Uma chávena e meia de aveia tem apenas cerca de 150 calorias, mas fornece 5 gramas de proteína e 4 gramas de fibra. A combinação de proteína e fibra é o que torna a aveia um alimento tão poderoso para combater a gordura. Ajuda a reduzir as hormonas da fome, a baixar o colesterol e dá-lhe energia lenta e constante em vez de um baque. O segredo é evitar os pacotes de aveia instantânea carregados de açúcar. Opte por aveia simples e adicione os seus próprios acompanhamentos, como fruta, canela ou uma colher de manteiga de amendoim. A aveia não é apenas para o pequeno almoço, é uma base amiga do metabolismo em que pode confiar. Número 7. Lentilhas. As lentilhas não recebem o reconhecimento que merecem. São ricas em proteína vegetal, fibra, ferro e hidratos de carbono de digestão lenta, tudo o que o mantém saciado e com energia, sem o excesso de calorias. Uma chávena de lentilhas cozinhadas tem cerca de 230 calorias, mas também 18 gramas de proteína e 15 gramas de fibra. Isso é enorme. A fibra nas lentilhas funciona como uma esponja no seu estômago, absorvendo água e atrasando a digestão. Isto significa que os seus níveis de açúcar no sangue se mantêm estáveis, prevenindo o armazenamento de gordura devido a picos de insulina. Enquanto isso, a proteína mantém-no saciado e reduz a vontade de petiscar entre as refeições. E o melhor de tudo, as lentilhas são baratas, versáteis e fáceis de cozinhar. Quer as use em sopas, saladas ou caril, são o tipo de comida reconfortante que o sacia sem o engordar. Número 8.
Peito de frango. A proteína magra é fundamental para o controle de peso, e o peito de frango é uma das fontes mais magras que pode encontrar. Uma porção de 110 gramas tem cerca de 120 calorias, mais uns impressionantes 26 gramas de proteína. Isso significa mais saciedade, mais calorias queimadas durante a digestão e menos acumulação de gordura. O peito de frango é tão versátil, pode ser grelhado, assado, salteado, desfiado ou adicionado a uma salada. E como tem tão pouca gordura, pode construir refeições à volta dele sem se preocupar com um aumento drástico das calorias. O truque é como o prepara. Evite fritar e opte por grelhar ou assar no forno para obter os melhores resultados. A proteína tem o maior efeito térmico dos alimentos, o que significa que o seu corpo queima cerca de 20 a 30% das calorias da proteína apenas para a digerir. É como queimar calorias à borla, sempre que come frango. Número 9. Pipocas feitas no ar quente. Sim, ouviram bem? As pipocas podem, de fato, ser um snack amigo do peso. Mas há um senão. Têm de ser feitas no ar quente, não a versão gordurosa do cinema, afogada em manteiga e óleo. 3 chávenas de pipocas simples têm apenas 90 calorias e cerca de 3 gramas de fibra. É muito volume para poucas calorias. As pipocas são um cereal integral e, por serem volumosas, enganam o cérebro, fazendo-o pensar que comeu mais do que realmente comeu. É um daqueles snacks raros que parece um prazer, mas que não está secretamente a sabotar o vosso progresso. O segredo é mantê-las simples. Tempere-as com especiarias, levedura nutricional, ou uma pitada de flor de sal, em vez de as encharcar em gordura. Assim, obtém o crocante, a satisfação e a saciedade sem a culpa. As pipocas provam que nem todos os snacks são uma má notícia para a vossa cintura. Número 10. Pepinos. Os pepinos são basicamente as varas de hidratação da natureza. Eles são cerca de 95% água, o que significa que podem comer um pepino inteiro e mal atingir as 45 calorias. Isso não é nada, mas a água e a fibra que fornecem tornam-nos surpreendentemente saciantes. Quando se tenta perder peso, alimentos ricos em água como os pepinos são um atalho, porque aumentam o volume das refeições sem aumentar o volume do corpo. O fator crocante também desempenha um papel. As pessoas muitas vezes confundem sede com fome, e os pepinos resolvem ambos os problemas de uma só vez. Obtém hidratação e um crocante satisfatório que mantém a boca ocupada sem acumular calorias. É por isso que as rodelas de pepino são um ótimo lanche quando a vontade de comer ataca. Sentem que estão a comer muito, mas não estão. Além disso, os pepinos contêm antioxidantes e compostos como as cucurbitacinas, que apoiam a digestão e reduzem a inflamação. Adicionem-nos a saladas, cortem-nos para molhos ou infundam a vossa água com rodelas de pepino. São refrescantes, saciantes e, na verdade, um alimento que nunca precisam de se preocupar que vos engorde. Número 11. Courgette. A courgette é outra superestrela de baixa caloria, muitas vezes chamada de alimento de volume. Uma courgette média inteira tem apenas cerca de 33 calorias, mas é rica em fibra, vitamina C e A, e minerais como o potássio. Isso significa que podem comer muitas sem se preocuparem com a balança. É aqui que a courgette brilha. Pode substituir alimentos de maior caloria. Cortem-na em espiral para fazer esparguete de courgette em vez de massa. Façam-na frita no forno ou usem-na em fatias finas para lasanha. De repente, estão a comer refeições que parecem substanciais e saciantes, mas com metade das calorias. É uma daquelas trocas inteligentes que vos permite desfrutar de comida reconfortante sem culpa.
E como a courgette é rica em água e fibra, ajuda na saciedade e apoia a digestão. O seu sabor é suave, por isso absorve lindamente as especiarias, molhos e temperos. Se procuram um alimento que adicione volume, textura e saciedade, sem acrescentar gordura, a courgette é uma excelente opção. Número 12. Melancia. As pessoas por vezes têm receio da melancia por ser doce, mas a verdade é que é quase toda água, cerca de 92% para ser exato. Uma taça cheia de cubos de melancia tem apenas 46 calorias, mas parece uma porção generosa. Isso significa que pode desfrutar da sua doçura sem se preocupar em ganhar peso. A melancia é também uma potência em hidratação. Uma hidratação adequada ajuda a controlar o apetite, porque a sede muitas vezes disfarça-se de fome. Além disso, a melancia contém citrulina, um aminoácido que apoia o fluxo sanguíneo e o desempenho no exercício, tornando-a um excelente lanche pré- ou pós-treino. E não nos esqueçamos do benefício psicológico. Às vezes, só queremos algo doce e refrescante. Em vez de pegarem doces ou gelados, uma taça de melancia fresca satisfaz esse desejo de uma forma leve, refrescante e amiga da sua silhueta. É o verão numa dentada e nunca a vai engordar. Número 13. Cogumelos. Os cogumelos são outra joia subestimada quando se trata de controle de peso. Baixos em calorias, mas cheios de sabor, eles dão-lhe aquele toque saboroso e umami que faz com que as refeições pareçam mais satisfatórias. Uma chávena inteira de cogumelos fatiados tem apenas cerca de 20 calorias, mas a sua textura carnuda engana o cérebro, fazendo-o pensar que comeu algo mais substancial. Os cogumelos podem, de fato, ajudar a regular o seu metabolismo. Eles contêm compostos que apoiam níveis saudáveis de açúcar no sangue, e pesquisas mostram que podem influenciar as bactérias intestinais de formas que promovem o controle de peso. Isso faz deles mais do que apenas um enchimento. Eles estão ativamente a trabalhar para a sua cintura. Os cogumelos também são versáteis. Pode salteá-los, assá-los, grelhá-los ou até usá-los como substituto de carne em hambúrgueres ou tacos. São saciantes, saborosos e tão leves em calorias que nunca o farão pender na balança. Número 14. Tomates. Suculentos, ácidos e refrescantes. Os tomates são outro alimento que pode comer à vontade sem se preocupar em ganhar peso. Um tomate médio tem apenas cerca de 25 calorias, mas fornece uma dose generosa de vitamina C, potássio e o poderoso antioxidante licopeno. Os tomates são cerca de 95% água, por isso são naturalmente hidratantes e saciantes. Adicioná-los às refeições aumenta o volume sem aumentar a carga calórica. Por exemplo, adicionar tomates a saladas, massas ou omeletes faz com que o prato pareça maior e mais satisfatório. E o licopeno não serve apenas para a saúde do coração. Também está ligado a um melhor metabolismo da gordura e a redução da inflamação. Quer os coma crus, assados, em sopas ou transformados em molho, os tomates são uma escolha segura e leve que adiciona sabor e nutrição ao seu prato. Número 15. Cenouras. As cenouras são crocantes, ligeiramente doces e surpreendentemente saciantes para as poucas calorias que contêm. Uma cenoura média tem apenas cerca de 25 calorias, mas é rica em fibra e água, o que a torna um lanche fantástico se estiver a controlar o seu peso. A doçura natural ajuda a satisfazer os desejos por açúcar de forma saudável, tornando-as um substituto inteligente para doces ou guloseimas processadas. As cenouras também são ricas em beta-caroteno, um antioxidante que se converte em vitamina A, que apoia a visão, a imunidade e até a saúde da pele. Quando alimenta o seu corpo com nutrientes como estes,
o seu metabolismo funciona de forma mais suave e os desejos tendem a acalmar. É por isso que as cenouras são frequentemente recomendadas como lanche para controlar a fome entre as refeições. Pode comê-las cruas, assá-las para realçar a sua doçura natural ou misturá-las em sopas. Como demoram a mastigar e têm bastante volume, mantém a boca ocupada e o estômago satisfeito, tudo por um mínimo de calorias. Número 16. Couve-flor. A couve-flor é um dos alimentos de baixas calorias mais versáteis que pode encontrar. Uma chávena inteira de couve-flor crua tem apenas 25 calorias, mas é rica em fibra, vitamina C e antioxidantes. É saciante e satisfatória, mas tão baixa em calorias que é quase impossível comer em excesso. O que torna a couve-flor especial é a facilidade com que pode substituir alimentos de alto teor calórico. Pode transformá-la em arroz como substituto do arroz branco, fazer puré em vez de batatas, ou até usá-la como base para massa de pizza. Ao adicioná-la às suas refeições, obtém a mesma satisfação com uma fração das calorias. Além disso, a couve-flor contém compostos chamados glucosinolatos, que ajudam a apoiar a desintoxicação e podem melhorar o metabolismo das gorduras. Não é apenas um vegetal sem graça, é um camaleão que combate a gordura e pode substituir alimentos reconfortantes, mantendo a sua dieta leve. Número 17. Toranja. A toranja ganhou a reputação de ser um alimento dietético, e a ciência sólida por trás disso. Meia toranja tem apenas cerca de 40 calorias, mas é rica em vitamina C, fibra e antioxidantes. Estudos têm realmente mostrado que comer toranja antes das refeições pode levar à perda de peso, provavelmente porque ajuda a diminuir os níveis de insulina e reduz o apetite. O sabor ácido da toranja também joga a seu favor. Desperta as suas papilas gustativas, refresca o seu paladar e torna-o menos propenso a desejar alimentos excessivamente doces e processados. É como um botão natural de reinício do apetite. Além do controle de peso, a toranja apoia a hidratação e a digestão. Quer a aprecie fresca, em saladas ou batidos, é uma potência cítrica que o ajuda a sentir-se saciado, energizado e magro. Tudo sem desequilibrar a balança calórica. Número 18. Brócolos. Os brócolos são basicamente o símbolo dos alimentos de baixa caloria e alto valor nutricional. Uma chávena de brócolos cozidos a vapor tem apenas 55 calorias, mas oferece uma dose enorme de fibra, vitamina C, vitamina K, folato e até alguma proteína. Isso significa que o sacia sem o deixar pesado. O teor de fibra é a arma secreta aqui. A fibra retarda a digestão e adiciona volume às suas refeições, mantendo-o satisfeito muito depois de ter comido. Além disso, os brócolos são ricos em água, o que significa que o ajudam a hidratar-se, ao mesmo tempo que lhe dão aquela sensação de estômago cheio com um mínimo de calorias. Além disso, os brócolos contêm sulforafano, um composto poderoso que apoia a desintoxicação e pode até ajudar o seu corpo a queimar gordura de forma mais eficiente. Adicione-os a salteados, asse-os para um acompanhamento crocante ou coza-os a vapor como um simples extra. É um dos melhores alimentos para comer à vontade sem se preocupar em engordar. Número 19. Pimentos. Crocantes, doces e cheios de cor, os pimentos são um alimento fantástico para quem quer perder peso. Um pimento inteiro tem apenas cerca de 30 calorias, mas está repleto de vitamina C, mais do que uma laranja em alguns casos, e antioxidantes como o beta-caroteno. A doçura natural dos pimentos ajuda a controlar os desejos por doces processados, ao mesmo tempo que oferece hidratação e crocância. Como são maioritariamente água e fibra, pode comer à vontade sem se preocupar com as calorias.
São o snack perfeito para molhar em hummus, adicionar a saladas ou assar para um sabor extra. Os pimentos também são ótimos para o metabolismo. A vitamina C que fornecem desempenha um papel fundamental na oxidação de gordura, o que significa que o seu corpo queima gordura de forma mais eficiente durante o exercício. Portanto, os pimentos não só não engordam, como apoiam ativamente o seu processo de queima de gordura. Número 20. Couve. A couve é outro daqueles alimentos que se pode comer em grandes quantidades sem adicionar muitas calorias. Uma chávena de couve picada tem cerca de 20 calorias, mas é rica em fibra, vitaminas e antioxidantes. É o tipo de alimento que enche o prato sem encher a cintura. Um dos maiores benefícios da couve é a forma como apoia a digestão e a saúde intestinal. A sua fibra mantém o intestino a funcionar bem e é rica em compostos que alimentam as bactérias intestinais saudáveis, uma vez que a saúde intestinal está diretamente ligada ao controle do peso e aos desejos. A couve desempenha um papel sutil, mas importante, para o ajudar a manter-se em forma. Pode usar couve em saladas, sopas, refogados, ou até como wrap em vez de pão. Pense nisto. Trocar tortilhas por folhas de couve corta instantaneamente centenas de calorias de uma refeição, mantendo-a crocante e satisfatória. É um poderoso aliado para emagrecer, disfarçado. Subscreva agora para mais dicas diárias de saúde.